Turma, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos novamente aí, tá? Vou deixar meu vídeo fechado, vocês me dão licença hoje e desculpe, mas é porque eu roteei meu celular e eu estou na FAMIG hoje dando aula daqui, porque meu segundo horário eu vou fazer uma aula presencial aqui com os alunos. Então, por conta desta questão, eu vou fechar meu vídeo só para não ter essa problemática aqui da internet oscilar, ok? Turma, vamos lá. A primeira coisa a falar é a nossa prova inicial. Vou falar aqui rapidinho como que eu corrigi, como que eu considerei as questões. E aí, aquelas pessoas que, eventualmente, eu corrigi de forma errada ou eu me equivoquei na correção, eu peço que essas pessoas me mandem um recurso por e-mail, identificando quem é, qual turma, qual turno, e com recurso de qual questão. Pelo amor de Deus, não me manda um e-mail só falando assim, revisa minha prova, a questão tal. Revisa minha prova, a questão tal, porque com base na sua correção você falou isso e minha questão está falando isso nesse ponto. Ok? Para a gente não ter problema também. Tenho o maior prazer em corrigir, recorrigir e, inclusive, sanar algum equívoco ou erro que eu possa ter cometido, mas, por favor, também me ajude. Tá? A primeira questão vem e fala, o governador do estado X publicou uma propaganda informando que o ICMS de alguns produtos, tá bom, Zé Carlos? Seriam zerados ou isentados e que, por tal motivo, esses produtos ficariam mais baratos ao consumidor final. Referida propaganda está certa, errada ou depende? Explique com base no exposto em aula. Algumas pessoas colaram, jogaram isso no Google, pegaram coisas que não precisavam, infundadas, etc. e tal. E, independentemente da questão, gente, muito cuidado, principalmente vocês que estão mais fora da faculdade do que dentro da faculdade, que vocês já estão com o pé lá fora do que aqui dentro. Quando vocês vão fazer prova neste mercado nosso, seja uma prova de OAB, seja uma prova de concurso, ou até mesmo uma prova de entrevista para trabalhar em determinado local, a última coisa que vocês têm que fazer, turma, é dar opinião, tá? É muito interessante. Oi, Marcele, desculpa, meu vídeo está fechado, mas é que eu estou na FAMIG hoje, tá? E aí a internet, para não oscilar, eu deixei fechado aqui. E aí, gente, é muito importante isso quando vocês estiverem fazendo qualquer tipo de prova, seja em concurso, seja em OAB, ou seja para entrevista de emprego, pelo amor de Deus, não dá opinião do que você acha ou não acha, não. Se você acha que está certo ou errado porque o governo é isso ou porque o governo é aquilo. Eu sei que às vezes a gente tem muita raiva, a gente quer desabafar e por aí vai, mas não é nesses locais que você tem que expor isso. Deixa eu conversar isso no boteco, com os amigos, tomando uma cerveja, ou dentro de casa, que não tem ninguém gravando, não tem ninguém filmando, não tem ninguém fazendo nada de errado. Tá? Eu tive muitas questões e muitas coisas, e foi assim, de todas as minhas turmas, não foi só uma turma, não, onde as pessoas estão respondendo muito com o coração, com o sentimento, ao invés de responder com a questão teórica, tá? Por que, gente, que eu estou falando isso? Porque eu sou contra ou a favor? Não, eu não sou nada. Mas a gente tem que pensar dessa forma, porque a gente não sabe quem está do outro lado corrigindo. E por mais que a gente escreva e justifique da maneira mais bonita possível e mais bacana possível, a gente vai tomar ferrada, tá? Então, de coração aí, tomem bastante cuidado com essa situação, tá? Então, a primeira questão, ela fala aí dessa questão do ICMS, a resposta era falar depende. Depende por quê, turma? Depende justamente porque você vai ter que falar que, de acordo com o parágrafo 2º, inciso 2º do artigo 155 da Constituição, se a incidência ou não isenção ocorre no início da cadeia, não faz mudança no preço final. Se ocorre no meio da cadeia, anula o crédito anterior e o produto, consequentemente, fica mais caro. E se ocorre no fim da cadeia, o produto fica mais barato. Era somente isso, e isso eu ensinei para vocês aqui dentro de sala de aula. Então, era falar isso, explicar isso e trazer o dispositivo constitucional, que era o 155, parágrafo 2º, inciso 2, se não me falha a memória. A outra questão... Oi, pode falar, Daniel.
Desculpe interromper o senhor. Se Tem. eventualmente, por exemplo, não citar o artigo, aí no caso a questão ela fica inválida? Não, eu até considero, mas aí eu vou ver de que forma que você respondeu, e se você respondeu depende, e explicou as 3 questões em cima disso, ok? Tá, eu vou Tá? te mandar no e-mail E se então. você fez isso, pode me mandar via e-mail, bonitinho, que eu recorrijo e, tendo o que pontuar, eu pontuo com o maior prazer. Tá joia? Perfeito, professor, muito obrigado. As ordens. A segunda questão vem e fala, né, que a nossa Constituição prevê lá no artigo 155 a possibilidade dos estados instituírem o IPVA. E ocorre que cada estado legisla como bem entende, como é mais adequado. E qual que é essa competência? Se te explica o dispositivo constitucional. Aí teve um tanto de gente que jogou isso no Google, falou da lei do IPVA, falou que IPVA é isso, que o governo faz isso, que o governo faz aquilo. Não, gente. Era simplesmente... Aí eu ia falar do artigo 155? Não, eu coloquei na questão, para que eu ia pedir vocês para transcrever o artigo que eu citei? Né? Então, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe o artigo que vocês deveriam responder, é o seguinte, que cada estado tem a sua legislação própria, mas por conta do artigo 24 da Constituição, onde fala lá que os estados, junto com a União, têm uma competência concorrente. Muita gente respondeu competência privativa, está errado. Tá? A competência concorrente em matéria tributária para essas questões, e o parágrafo 3º vem e fala: na falta de uma lei complementar, os estados terão a competência plena. Então, era fundamentar que era uma competência concorrente e que, como não existe lei complementar até hoje, a nível federal, legislando as regras gerais de IPVA, por conta do parágrafo 3º, você tem um exercício de uma competência plena aí do IPVA. Né? Então, é aquela pegadinha que eu falei. IPVA é tão simples, mas a gente pega no calcanhar das pessoas. E muita gente colocou um tanto de outra coisa que não precisava e por isso não pontuou. E a última questão, que teve um pouquinho de equívoco meu, e eu vou explicar, ela vem e fala: o prefeito da cidade X resolve aumentar o IPTU do próximo ano por meio de um decreto, considerando o limite da inflação. A conduta está certa ou errada? A princípio, eu estava corrigindo só quem tinha colocado que as condutas estavam certas, pois, uma vez que ele corrigiu e aumentou com base no limite da inflação, isso está lá no artigo 97, parágrafo 2º, e também consta na súmula 160 do STJ, que eu ensinei para vocês. Só que aí nós temos um problema. Por quê? Porque eu, Eduardo, coloquei na prova que o prefeito aumentou o IPTU. E aí muitos alunos responderam que a questão estava errada, porque eu não posso aumentar o IPTU por meio de decreto. Então, eu admiti a resposta tanto certa quanto errada, e a maioria de vocês, 99%, pontuou nessa questão. Tá? Mas a intenção era chamar a atenção para a súmula 160 do STJ. Cuidado, isso é pegadinha de prova, e muitas vezes a OAB pega isso aí na prova fechada também. Ok? Alguma dúvida até aí, turma? Tranquilo, então? Tranquilo, professor. Mas é que, quando eu estava fazendo a prova, assim, a gente vai lembrando das suas aulas, porque tudo que o senhor falou nas aulas estava na prova. Muito obrigada, o senhor não fez aquelas pegadinhas, né? Muito obrigada mesmo. Mas, na verdade, a intenção é o seguinte: o que eu falo aqui, não sei... quem de vocês que fizeram o AB, gente? Ninguém? Ou ninguém quer falar? Eu já fiquei sabendo de gente que passou a primeira fase. Eu, pessoalmente, não fiz, porque eu sou servidora pública, mas eu estou repensando depois que o senhor aconselhou a fazer. Se você não fizer, eu vou brigar com você, viu, Marcelo? E você pode fazer, faça favor de passar e me mandar no WhatsApp que você passou. Pelo amor de Deus, e guarda a sua aprovação na gaveta, que um dia, quem dirá, você vai usá-la sim, tá? Faça favor de fazer. Tá? O melhor momento para fazer é agora, tá, gente? De verdade e de coração mesmo. Não deixe isso para depois, principalmente
servidores públicos. Ah, mas eu sou servidor, não quero isso de jeito nenhum, só estou fazendo para ganhar mais, para ter promoção e etc. e tal. Gente, a gente não sabe o dia de amanhã, tá? Vai que aparece uma mega oportunidade para você, e essa oportunidade de você virar um assessor, virar uma coisa, etc. e tal, mesmo você sendo servidor público, exija que você tenha uma OAB. Você não vai usar para nada, mas você tem que ter a vermelhinha lá. Então, todos vocês, servidores públicos, lembrem disso com o maior coração do mundo e façam isso, pelo amor de Deus, tá? De coração mesmo. E é muito mais fácil vocês passar agora, guardar esse título de aprovação dentro da gaveta e esquecer dele, do que 5 anos, 10 anos você precisar fazer e você tem que reatualizar tudo, tá? Às vezes a gente não vai usar a vermelhinha para nada, mas é aquele negócio, o cavalo passa riado uma vez. Então, quando ele passar riado, por favor, estejam prontos para pular em cima dele, tá? Tipo, passou aqui, eu vou lá buscar a cela. Aí, já passou. Não adianta ir buscar a cela, não, que já foi. Tá? Então, assim, lembrem disso de coração, com muito carinho, é o que eu recomendo com vocês. E principalmente vocês que são servidores, tem uma outra tranquilidade, ainda melhor, né? Vocês não têm obrigação e nem cobrança social, então vocês vão light demais fazer prova. Vocês vão fazer com a cabeça tranquila, aí tudo... O rio corre para o mar, né? Entra no cheque especial, sua vida vira inferno, né? Sai do cheque especial, começa a gastar tranquilinho, o Zé Castro até rindo ali, né? Começa a gastar tranquilinho, numa boa, não entra no vermelho, parece que tudo vai fluir, que tudo vai funcionar gostoso, etc. e tal. É a mesma coisa a gente fazer e passar no OAB agora, tá? A gente não tem a desgrama da cobrança social na nossa cabeça, que isso atrapalha demais a gente. Vamos lá. Estávamos aqui, né? Ô, Bruno, meu vídeo não está presente de propósito, que eu estou na FAMIG hoje, eu estou usando a internet do meu celular roteada. E aí, para não dar inconsistência e nem cair, eu fechei meu vídeo para não ficar tão pesado, tá? Porque a segunda aula eu vou dar presencial. E aí, gente, já combinando, semana que vem, na quarta-feira que vem, são as provas suplementares, então nós não teremos aula, tá? De acordo com o calendário. E aí, na outra semana, no dia 10 de novembro, nós vamos fazer uma aula presencial aqui na FAMIG, eu com vocês, tá? Quem puder vir me dar o ar da graça, maravilha, a gente vai vir, a gente vai fazer uma atividade aqui, e essas atividades que a gente fizer aqui vai valer a VA3 e a VA4, tá? A gente mata tudo, faz tudo juntinho. Que dia, aqui, professor? no dia 10, no horário nosso de aula, que é esse horário de 7 horas da noite. Tá? Então, no dia 10, todo mundo com cuidado, claro, se alguém tiver com sintoma de Covid, pelo amor de Deus, não venha. Tá? A gente com distanciamento, máscara, tudo bonitinho, porta da sala aberta, circulação de ar, etc. e tal. Mas a gente vai fazer uma atividade aqui, nós, quem tiver presente, e essa atividade aqui vai valer a VA3 e a VA4 de uma vez. Quem vier e fizer aqui comigo, já garante a VA3 e a VA4. Quem não vier, aí no dia 11 eu vou postar a VA3 e a VA4 para quem não veio poder fazer e postar, e vou resolver como é que vai ser. Ok, turma? Então eu peço aí a gentileza, depois vou mandar no grupo, mas que vocês falem no grupo aí de todos vocês, que eu aguardo ansiosamente vocês aqui dia 10 de novembro. Tá joia? Continuando, turma, hoje a gente fecha a Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6830, e até a última aula, acho que a gente foi até o artigo 14, né? Mais ou menos, não foi isso? Alguém está anotado aí? Fácil? Mas, pelas minhas anotações, é o artigo 14. Daniel, vou te mandar um e-mail aqui no chat. Tá bom, professor. Obrigado. Não foi isso, gente? Então, vamos lá. Nós terminamos aqui, né? Não, professor. Foi qual, Marcelo? Eu anotei, o senhor pediu, foi que o senhor ia começar o artigo 7º ainda. Ainda? Então, vamos lá. O artigo 7º nosso, da Lei de Execução Fiscal, é porque a nossa aula rendeu mais, lembrei. Ele vem e fala o seguinte: o despacho do juiz que deferir a inicial vai ordenar o quê? A citação para pagar em 5 dias ou garantir tantos bens quanto bastem,
penhora, arresto, registro da penhora e avaliação. Eu não vou ficar lendo o artigo, não, mas eu vou explicar como que isso acontece na prática. Deixa eu ver se meu vídeo não vai ficar pesado, porque esse trem de ficar com o vídeo fechado é feio demais. Eu vou explicar na prática como que isso acontece. O juiz recebeu o inicial, então nós vimos até o artigo 6º, como se dá toda a questão da montagem da inicial, e ali o juiz faz a análise preliminar da inicial. Tem os pressupostos de admissibilidade da inicial, o juiz vai despachar. O despacho do juiz, no direito tributário, mandando citar, primeira coisa importante, ele interrompe o prazo prescricional, tá? Então, quando a gente aprendeu prescrição no Código Tributário Nacional, semestre passado, uma das causas de suspensão de interrupção do prazo prescricional é o despacho do juiz que ordena a citação. Isso é diferente? É, porque no processo civil, a prescrição interrompe com a distribuição da ação. E no processo tributário, a prescrição interrompe com o despacho do juiz que manda citar. Antigamente, era pior ainda. A prescrição no direito tributário, antigamente, antes da lei complementar, acho que 106, se não me falha a memória, que foi até 2005, 2006, antigamente, você só interrompia a prescrição no direito tributário com a citação válida. Então, era uma maravilha, gente. Por quê? Porque o cliente nosso devia, a gente sabia e fazia uma pesquisa e descobria que tinha processo judicial. O que a gente falava com o cliente? Some, né? Desaparece, corre do oficial de justiça, porque quanto mais tempo a gente ganhar, mais fácil a gente tem de conseguir uma prescrição aí nesses processos. E era assim mesmo que era feito. Hoje isso não adianta, porque interrompe-se com o despacho do juiz. E no direito tributário é diferente, porque não é igual no processo de execução civil. Na execução fiscal tributária, você só tem a possibilidade de embargar quando você garante a execução. Então, a citação é para você pagar o débito em 5 dias, e se você não pagar o débito em 5 dias, você tem que oferecer bens à garantia, e se você não oferecer bens à garantia, a Fazenda Pública tem que diligenciar para achar algum bem seu passível de ser penhorado. Tá? Então, é completamente diferente do processo civil. Tranquilo? Essa é a questão aí. E aí vem o artigo 8º e fala, né? Você vai ser citado para 5 dias pagar ou garantir a dívida. Tá? Por quê? Porque embargos à execução fiscal só se faz com a garantia em juízo. No artigo 9º, a gente vem e fala, né? A garantia da execução pelo valor da dívida, juros e multa em encargos poderá ser feita da seguinte forma. Então, aí a gente tem os tipos de garantia. Ah, eu recebi uma execução fiscal me cobrando lá R$10.000 e eu sei que esse débito que eles estão me cobrando está errado. Eu quero embargar. Beleza, você vai embargar, você tem que garantir em juízo o valor da dívida. E aí, como que você pode fazer? Primeiro, por depósito judicial, depois por fiança bancária ou seguro-garantia, depois nomear bens a penhora ou indicar bens a penhora. Alguns cuidados que eu já vou ensinar para vocês, que estão nos artigos posteriores. Os prazos para embargos vão ser diferentes a depender da garantia. Tá? A garantia que eu vou ofertar é um depósito judicial. Meu prazo para embargos começa a contar, então, a partir da data do depósito judicial. Tá? Porque, gente, embargos à execução é um processo autônomo. Você distribui por dependência a execução fiscal. Beleza, professor, eu não vou garantir via depósito judicial. Mas uma qualidade do depósito judicial que é importante a gente falar. A única modalidade que suspende a correção da dívida, juros e multa, caso você perca o processo, é a modalidade de depósito judicial. Ou seja, a única forma de suspender eventual cobrança de juros e multas se você perder a ação é se você depositar judicialmente o valor discutido. Tá? Porque quando acaba o processo, o valor depositado em juízo, se você perdeu, vai ser convertido em renda. O que acontece? O juiz manda uma ordem a qual esse depósito judicial sai
daquela linha e vai justamente para a Fazenda Pública diretamente. E aquela dívida ali se deu por quitada. Se você ganha a ação, né? E aí quando o cliente nosso ganha a ação, o advogado também ganha a ação, né? Porque quando perde a ação, quem perde é o cliente, não é o advogado. Assim alguns falam. Por isso que é esquisito, né? Quando você conhecer um advogado e falar que nunca perdeu o processo, você corre dele. Tem alguma coisa errada. E aí, quando o cliente, né, gente, ele ganha a ação, o juiz manda expedir um alvará para a parte. E esse alvará vai ser aquele valor depositado em juízo devidamente corrigido também. Tá? Então, a única forma de suspender cobrança de juros e atualização é via depósito judicial. Ok? E o depósito judicial, pegadinha, começa a correr o prazo para embargos de 30 dias corridos a partir do depósito judicial. Inciso 2, você só vai ter a possibilidade também de oferecer fiança bancária ou seguro-garantia, mas ela não suspende correção. Pegadinha de prova, muita gente coloca que suspende correção porque você fala, não, é fiança, é seguro, então ele corrige do mesmo jeito. Não corrige, tá? Não suspende correção caso você perca a ação. A fiança bancária e o seguro-garantia, o prazo para ofertar embargos é da juntada da fiança bancária ou seguro-garantia. É diferente. E o terceiro modo, que é a indicação de algum bem para penhora. Quando você indica algum bem para penhora, ou o oficial vai na sua casa ou no estabelecimento comercial e acha um bem lá e faz a penhora, o oficial de justiça ele vai lavrar um termo de auto de penhora e intimação. Nesse termo, ele vai falar lá quem ficou com um depositário fiel daquele bem, qual que é o bem e qual que é o valor de avaliação daquele bem. Então, e o prazo começa a correr quando? Da lavratura do auto de penhora, porque o próprio auto de penhora já tem a ordem de intimação daquela penhora. Logo, turma, muito cuidado com isso, porque vira e mexe, cliente liga para a gente e fala assim, olha, recebi mais uma execução fiscal aqui. Aí você fala, nós vamos discutir, não, se eu devo mesmo, mas não tem dinheiro nenhum para pagar isso, e etc. e tal. Então, você vai discutir? Não, porque os embargos à execução fiscal só podem ser distribuídos e feitos quando está garantida a execução. E se não está garantida, você não faz nada. E aí, chega o oficial de justiça lá e fala assim, vamos penhorar essas 10 máquinas aqui da empresa. Vai lá, lavra o auto, você assina o auto e guarda o papel dentro da gaveta. E aí, gente, e aí que ferrou. Por que ferrou? Justamente por conta dessa condicionante, né? Ferrou porque você não informou o seu advogado que foi lavrado um auto de penhora. E quando o bicho pegar, já passou muito tempo, os 30 dias aí que você deveria ter ofertado os embargos da execução fiscal. Tá ok? Dúvidas até aí? Tranquilo? Perfeito. Continuando. Aí vem umas regras básicas aqui que depois vocês leem, na 6830. O artigo 11 tem a ordem de penhora, que é uma ordem básica em todos os sistemas executivos, né? Primeiro dinheiro, depois títulos de dívida pública, depois pedras e metais preciosos, depois imóveis, depois navio, depois veículo, depois móveis ou semoventes, depois direitos e ações, tá? E depois fala de algumas exceções e regras, tipo penhora sobre estabelecimento comercial, e toda penhora também, gente, ela pode ser substituída. Claro que é fácil de você conseguir substituí-la. Tipo, eu ofereci um carro como penhora. Preciso vender esse carro e viro agora, não, eu quero substituir o carro por dinheiro. O que a Fazenda Pública prefere? É claro que é o dinheiro em depósito judicial. Por quê? Porque o dinheiro ele rende, o carro ele deprecia. Então, quando você quer substituir, dentro desta ordem de penhora do artigo 11, algum bem por um bem de mais fácil liquidez, ou seja, inciso 1 em diante, a Fazenda anui, nem precisa anuir, o juiz já defere de pronto. Ok? Aí depois, intimação da penhora.
O artigo 15 é isso que eu acabei de falar, de substituição da penhora, e aí vem o artigo 16, que eu já expliquei para vocês, né? O prazo para a gente ofertar embargos à execução fiscal são de 30 dias, a contar com do depósito, ou da juntada da fiança bancária ou seguro garantia, ou da intimação da penhora, tá ok? Regrinhas básicas, parágrafo 1º, não é admissível embargos antes de garantida a execução, né? E você vai alegar ali toda a matéria de fato e de dinheiro e de direito que você tem aí também, tá? Pegadinha de prova e pegadinha de peça prática processual de direito tributário. Recebidos os embargos, o juiz vai mandar a Fazenda Pública impugnar em 30 dias. Então, lá nos seus pedidos e requerimentos, você não vai fazer um pedido para citar a Fazenda para contestar. Você vai fazer um pedido para o juiz intimar a Fazenda Pública na pessoa do procurador para ela impugnar em 30 dias. Por quê? Porque se você colocar um pedido para citar para ela contestar, você vai mostrar desconhecimento da lei de execução fiscal. Ok? Então, cuidado com isso aí também. Isso perde ponto, óbvio, numa peça prática profissional no OAB. Tá? Não sendo embargada aí a execução fiscal, né, gente? E tendo ocorrido alguma penhora, os fatos a ocorrerem e os fatos sucessivos serão os mesmos fatos que a gente tem, né, turma? De um processo de execução normal, né? Lavratura, avaliação, chamamento para leilão, asta pública, arrematação desses bens, tá? Isso está lá no artigo 19 até o artigo 24. Aí vem umas questões legais, né? Que no direito público, principalmente no direito tributário, a gente rasga um pouquinho a Constituição. Se eu falo só de desabafo, adoro dar essas aulas, que aí eu posso desabafar um pouco. Porque essa advocacia pública nossa, ela mata a gente, né? O artigo 25 vem e fala, olha que beleza. Na execução fiscal, qualquer intimação do representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. Isso no processo físico, então, mata, né? Porque sai uma ação lá, uma sentença, e você ganhou. Aí você liga para o seu cliente, ó, deu certo na primeira instância, agora tem que esperar eles recorrer. Aí o cliente, quanto tempo? 15 dias para apresentar a apelação, 15 dias úteis. Aí o cliente pega a agenda, marca lá 15 dias úteis bonitinho, daqui um mês ele te liga. Deu os 15 dias, e agora? Não recorreu não. Então ótimo, então ganhamos. Não, mas nem intimou a Fazenda ainda, porque o processo tem que ser remetido para o procurador da Fazenda, né? Aí, para você explicar para o cara que o prazo nosso é diferente da Fazenda Pública, é uma tortura, né? Mas há essas discrepâncias aí que o direito público vem e explica para nós, né? Para nos confortar aí, ou nos deixar aí revoltados dessas situações, né? Aí vocês estão achando que está ruim? Pode piorar. É igual o governo, né? Reclama que está ruim, não, que pode piorar. Não reclama que com o Guedes está ruim, não, porque se ele cair, nós estamos mais ferrados ainda, tá? Então, não vamos desdenhar de nada, não. É a mesma coisa aqui, né? Olha o artigo 27. Você foi contratado, advogado, bonitinho, fez um embargo de execução fiscal filé, tem certeza que você vai ganhar, aí vem o artigo 26 e fala o quê? Se antes da decisão de primeira instância, ou seja, se antes da sentença, a inscrição de dívida ativa for a qualquer título cancelada, a execução fiscal será extinta sem qualquer ônus para as partes. Olha que beleza. Você fez a defesa, apresentou embargos, a Fazenda Pública pega os embargos, vê que não tem mais jeito e vai lá e desiste do processo e extingue a CDA, a certidão de dívida ativa. O que o juiz faz? Extingue o processo por conta da desistência da Fazenda e não condena ela em honorários advocatícios. Tá? Tem muito juiz que faz assim, tem alguns que condenam em honorários, mas a maioria não condena, porque aplica-se esse artigo 26, e aí, se você quiser ter algum honorário, você vai recorrer e vai gastar mais alguns anos aí para ganhar esses honorários. Tem hora que compensa, tem hora que não compensa, você manda seu cliente ser feliz, que é a melhor coisa que você faz. Tá ok?
O 27 também publicação. O 28, se você quiser reunir processos, mas isso na prática é muito louco. O 29 é muito legal, tá, gente? É o seguinte, pegadinha de prova também isso aí. Cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credor e habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou rolamento. Então, vem uma prova da OAB linda, maravilhosa, conta aquele caso lindo, maravilhoso, que pessoa A, pessoa B, empresa A, B, C, D, teve aí a recuperação decretada e, por conta disso, eles estão num processo falimentar e que reuniu todos os processos, inclusive tributários, certo? Errado? Errado. Processo tributário não entra em concurso de credor e ele tem preferência e ele continua tramitando de forma autônoma. Tá? Às vezes a gente se dá por enganado aí nessas questões do nosso dia a dia, tá ok? Deixa eu ver mais o que. Depois fala de depósitos judiciais, que isso é regra básica. O 38 a gente chama atenção, que ele fala assim, a discussão judicial da dívida ativa só vai ser admissível em execução na forma da lei, salvo hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição de indébito, ação anulatória ou ação de ato declarativo. O que quer dizer isso? Essas são as peças do direito tributário. Execução fiscal, que a gente nunca faz, porque quem faz é a Fazenda Pública, né? E o procurador também não faz, porque já é tudo eletrônico, né? Inclusive a assinatura do procurador é eletrônica, correto, Marcelo? Você vai fazer embargos à execução fiscal ou ação anulatória. Ação anulatória vocês já aprenderam em processo civil. Ação de repetição de indébito, mesma coisa do processo civil. Mandado de segurança, vocês já aprenderam em administrativo e constitucional. Essas são as peças do direito tributário básicas. O resto são peças gerais. Apelação, agravo de instrumento, embargos de declaração, recurso especial, recurso extraordinário, que também vocês aprenderam em processo civil. Então, por isso que o direito tributário é a melhor matéria, inclusive, para você fazer a OAB, né, gente? Por quê? Porque você não vai estudar quase 2.000 artigos lá do Código Civil para fazer aquela peça, que pode cair de tudo e mais um pouco. Você vai estudar só 200 e poucos artigos, que é o Código Tributário Nacional, e você tem muito menos peça aí para entender e aprender a fazer. Logo, a sardinha tem que ser puxada para o direito tributário, que é a melhor matéria, que é a cereja do bolo, né? Continuando. Alguma dúvida até aí, turma? Não, o artigo 40, que ele é muito importante e vale a pena falar, que é a prescrição intercorrente. No semestre passado, a gente aprendeu, turma, as questões de prescrição e decadência, tá? E no direito tributário, a gente tem a figura da prescrição intercorrente. O que é a prescrição intercorrente? O juiz recebeu a execução fiscal. O juiz deu o despacho e determinou a citação para pagar. Chegou no contribuinte para ele pagar. Ele não tem dinheiro. O que a Fazenda vai fazer? Vai começar a diligenciar para achar bens passíveis de penhora. Diligenciou Bacenjude, Renajude, Infojude, o caramba 4 e não achou nada. O que o juiz vai fazer? Suspender a execução fiscal porque não tem bens passíveis de serem penhorados. Essa suspensão... Daniel. Oi? A pessoa voltou. Oi? Deixa eu falar rapidinho aqui com o Daniel. Daniel, você mudou de vez para o período da noite, né? Mudei, menina. Essa turma é bem melhor, né? Nossa, as duas são boas, né? Sim. Ô, Marcelo, pode falar isso aqui não, que fica gravado. Depois o pessoal da manhã briga com você, viu? Ai, pessoal, apaga essa parte, edita. Produzindo prova contra si mesma, tá vendo? Você cuidado, hein? Quando for assim, você faz assim, professor, para aí um pouquinho, aí eu dou um pause e depois eu volto. Mas continuando, gente, só para fechar aqui. E aí, a prescrição intercorrente é o seguinte: não achou bens passíveis para penhora, a Fazenda vai pedir a suspensão do processo por mais 1 ano.
Após essa suspensão, o processo vai para um arquivo e ele vai ficar arquivado mais 5 anos. Após esse prazo, se a fazenda nada fez, é reconhecida a prescrição intercorrente, ou seja, 1 ano suspenso mais 5 anos arquivado, nada achou, nada localizou, é então configurada aí a prescrição intercorrente. Ok, turma? Essas são todas as considerações da Lei de Execução Fiscal. E aí, eu abro para vocês agora para eventuais dúvidas. Alguém com alguma dúvida? Pode falar. Professor, está escutando? Estou escutando. É só repetir aquela dos embargos. No final dos embargos... Peraí. Quando você for fazer os pedidos e requerimentos, Isso. você não pede para citar para contestar, você pede para intimar para impugnar. Ah, tá. Ok? Mais Tá, alguém, turma? certinho, anotei. Então, joia. Conforme nós combinamos, né? Aguardo todos vocês aqui dia 10 de novembro, depois vou mandar lá no Zap de novo. Claro, quem tiver bem de saúde, quem não tiver bem de saúde, fica em casa quietinho, que depois eu vou disponibilizar VA3 e VA4. Aqueles que vierem presencialmente, dia 10 a gente faz uma atividade aqui para valer pela VA3 e pela VA4. Combinado? O professor, Combinado. e quem não for, não vai ter aula, não? Vai ter pelo YouTube? Como é que vai ser? Que dia? No dia 10. Não, dia 10 eu vou fazer só a aula presencial aqui e vou fazer uma atividade com quem vier. Quem não vier, eu vou depois disponibilizar no sistema as atividades para a pessoa fazer. E aí eu vou resolver o que eu vou disponibilizar. Tá bom, obrigada. Tá joia? Professor, você manda um e-mail para mim, por gentileza? O quê? O e-mail. Tá aqui No no chat, bate-papo, eduardopuglia@gmail.com. Não chegou aqui para mim, não. Chegou. Vou te mandar aí de novo. eduardopuglia@gmail.com. Tá vendo aí no bate-papo? Eduardo Puglia. Não apareceu para mim, não. Deixa eu ver aqui. Peraí. Mandar um oi. Será que tá indo só... Ah, tá indo só pro Bruno a conversa. Por isso. eduardopuglia@gmail.com. Agora foi. Ah, legal, pessoal. Legal. Chegou aqui. Obrigado, viu? Beleza, turma? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Qualquer coisa é só me chamar aqui no Zap. Eu estou à disposição, tá bom? Obrigado, Boa noite, professor. boa noite, pessoal. Boa noite, um abração. Boa noite. Tchau.